Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é Eloy Borger, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gramado. Prazer em tê-lo no programa, Eloy. Boa noite, Mirão. É uma satisfação participar dessa oportunidade. Então, Eloy, o sindicato existe há quanto tempo em Gramado e o que vem fazendo em prol da agricultura? Na verdade, o sindicato começou oficialmente em 1968. Então, são 54 anos que nós estamos na atividade, entre os quais eu já participo há 46, né? Não como presidente, mas como diretor efetivo na época. E dos últimos 22 anos, então, a gente é presidente da entidade. Quantas famílias hoje vivem no interior de Gramado? Hoje, na verdade, temos aí em torno de 800 a 900 famílias ainda vivendo no interior. A gente diz ainda porque nos anos 70 a 80 o êxodo rural foi muito forte, não só em Gramado, mas em todo o país e principalmente no Rio Grande do Sul. E Gramado não foi diferente. Era muito fácil um filho de agricultor arrumar um emprego na cidade e isso aos poucos está começando a voltar. E também começou a voltar muito em função da agroindústria. Como é que está esse mercado hoje em função do crescimento do turismo de Gramado? Todo mundo quer levar um produto de Gramado. Eu vejo isso como grande fonte de renda futura para o nosso agricultor. É talvez a única saída que nós ainda resta no interior. Começar a levar o turista para o interior, mostrar nossas belezas naturais, mostrar e também agregar valor ao produto, que é o figo, as frutas, né? E, enfim, embutidos que são feitos no nosso interior também, mas principalmente questão de geleias e conservas de frutas e vinhos, sucos e assim por diante, que estão agregando muito valor à produção e, consequentemente, filhos de agricultores que ainda possuem a propriedade lá no interior estão voltando para essa atividade. A agricultura de Gramado já foi muito rica. Por que foi tão desestimulada ao longo do tempo? É que a nossa agricultura, nos anos 70, 80, representava 80% da população do município de Gramado. Claro que não era 30 e tantos mil pessoas no município, mas era 80% da população era rural. Hoje nós estamos em torno de 5% ainda rural. O que acontece, tem muitas casas bonitas lá no interior de Gramado, na beira das faixas que a gente vê por aí, mas que tem outra atividade e que moram lá muitas vezes por questão de comodidade, facilidade e muitas vezes é melhor residir lá do que num bairro, muitas vezes na cidade. E o que nos fez também fugir muito é a facilidade de emprego e a dificuldade que o agricultor tem em não ter fim de semana, tem que ir lá tirar o leite diariamente e os animais e tal não espera, tem que ser todo dia cuidado na agricultura. E os filhos dos agricultores não queriam isso na época. Você não acha que a especulação imobiliária também foi um fator que levou o agricultor a sair um pouco do interior, tendo em vista que ele via a região urbana de Gramado sendo valorizada? Muito bem lembrado. Essa questão de especulação imobiliária é muito forte em Gramado. Antigamente nossos pais compravam as terras na colônia, pagavam ela com o que produzia em cima, produção da lavoura. Hoje não paga mais nem o juro. Se tu comprar uma propriedade rural, tu não consegue mais tirar da lavoura o juro para comprar essa propriedade. Foi muito levantado. Tem gente que está rindo à toa, quem tem uma propriedade rural, mas isso não faz mais sucessão. Os filhos dos agricultores não têm mais conseguido ficar lá com esses valores dos terrenos e das terras em nosso município. Hoje não se fala menos de 150, 200 mil hectare. Isso em qualquer longínqua propriedade do interior. Talvez por isso que produtores de batata tenham deixado o Gramado, né? Você falava fora do ar há pouco. Exatamente. O pessoal foi para as áreas maiores, onde é mecanizado. As nossas lavouras aqui são mais pequenas propriedades. Dificilmente nós temos propriedade acima de 25 hectares. Uma família, às vezes, tem 2 propriedades, 50 hectares, mas isso é pouco comparando com outras regiões, onde pode ser mecanizado,
com equipamento e assim por diante. Gramado já foi, acreditem se quiser, o maior produtor de batata do Rio Grande do Sul. Exatamente. O que levou ao desestímulo e quantas famílias haviam no interior naquela época? Naquela época tinha em torno de 2 a 3 mil famílias também. A atividade de batata realmente foi Gramado que iniciou, foi a maior. Hoje estão indo para o lado do campo. O que estimulou muito foi a questão, a batata ela teria que ser feito rodízio, não plantar sempre na mesma lavoura, por causa da tal da murchadeira que eles falam. É um vírus que ataca e, consequentemente, não produz. Então, eles têm ido para o lado do campo, onde os terrenos são mais planos, menos pedra e facilidade em plantar e colher. O interior também está virando um atrativo turístico, além do agroturismo, do produto em si, a paisagem é muito bonita. Exatamente, a paisagem tem ali riachos, tem cascatas, tem belezas naturais, as montanhas, enfim, toda a localidade que tu vai para o interior tem uma atividade, poderia ser considerada uma atividade, mostrar as belezas naturais do município de Gramado. Você foi reeleito agora em dezembro. Quais são as bandeiras do sindicato daqui para frente? O nosso sindicato ainda é que tem ainda uma assistência médica, uma assistência dentária dentro do sindicato, um dos poucos remanescentes nessa atividade na região. No sindicato nós fizemos parte da região Sino-Serra, que é aqui para o lado de Novo Hamburgo. Nós temos essas atividades para o nosso agricultor e bandeira hoje nós temos, não tem uma específica uma bandeira, como tinha aposentadoria lá em 82, mas os sindicatos teriam que ser muito valorizados por isto, porque nenhum governo chega ao vosso encontro e diz, olha, agora a tua aposentadoria vai ser de meio salário para 1 salário. Ninguém oferece nada sem alguma reivindicação ou alguma luta para conseguir melhorias. Também existem os planos de financiamentos agrícolas, né, pelo Pronaf, esses investimentos todos, só que todos eles são pagos, o juro é pequeno, mas muitas vezes quem vive na atividade rural, como é um ano agora de seca, que perdeu-se quase tudo, como é que ele vai conseguir pagar as contas se não vai ter uma anistia ampla e geral depois? A estiagem machucou muito a lavoura? Eu calculo acima de 60% hoje já em nosso município. Está se levando água potável para o interior, questões de açudes praticamente secando, os arroios nunca tiveram uma situação como estão hoje. Então tem dado uma chuva aí, mas ela não é o suficiente para controlar. As águas continuam no nível, se chove um dia, no segundo dia depois já evaporou tudo, né? E aí volta o problema de novo. E a gente não está vendo uma perspectiva de uma chuva que permaneça por pelo menos 2, 3 dias para voltar às vertentes do nosso município. E não é só Gramado, é todo o estado do Rio Grande do Sul. Eloy Borchert, muito obrigado pela entrevista. Tá bom, Mirão, muito obrigado e é uma satisfação. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e pelo canal 520 da NET para todo o estado. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.